E antes de começar, eu quero contar uma piada para vocês. Eu gosto muito de piada de advogado e de mineiro. Não sei se é porque minha esposa é advogada e mineiro, eu acho que não é por isso, mas eu quero contar uma piada do gênio. Você pode pegar, mas você já contou essa. Não, mas essa é outra. Teve um cara que ele achou a lâmpada do gênio. Só lembrando para as crianças que gênio não existe. Mas ele achou a lâmpada do gênio. E ele esfregou a lâmpada e o gênio apareceu e falou para ele: você tem direito a 3 pedidos. E esse cara teve muito problema com os advogados. Ele falou: eu quero que acabe todos os advogados do mundo. E aí o gênio falou: ok, seu pedido é uma ordem. E todos os advogados do mundo desapareceram. E aí ele falou assim, o gênio tinha falado para ele: você tem direito a 3 pedidos. Aí ele falou assim: agora eu vou fazer o segundo pedido. Ele falou: não, você só tem direito, o gênio falou para ele: você só tem direito a 1 pedido. Ele falou: não, mas você falou que era 3. Ele falou: então me processa. Deixa para lá isso. O tema dessa palavra é do Éden ao Getsêmani. E do Getsêmani à cruz. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós vamos projetar também a palavra aqui. Gênesis capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 19. Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra, por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós vemos aqui no versículo 15, que o plano de resgate, o plano da redenção para o homem começou imediatamente depois da queda. Logo que o homem caiu, começa então um plano de Deus para resgatar o homem pecador, para trazer de volta o homem pecador, o homem que era santo, o homem que era puro, o homem que compartilhava da mesma natureza de Deus. Então ele cai, e a Bíblia diz que então algumas maldições vêm sobre a terra. E você começa a ver na Bíblia, a partir do versículo 15 ali, vem uma profecia de que Jesus seria ferido no calcanhar, mas a serpente seria ferida na cabeça, de uma ferida mortal. E foi tudo que aconteceu na cruz. Mas durante todo o tempo, ali do homem até Jesus, desde a queda do Éden, nós podemos olhar para alguns textos da Bíblia e ver o plano da redenção, e ver determinados acontecimentos que apontavam para a cruz, que apontavam para a redenção, que apontavam para um Salvador. Quando você vê lá em Gênesis, quando Deus ele pede que Abraão sacrifique Isaque, a palavra diz que eles estavam indo, e quando eles avistaram o monte Moriá, a Bíblia diz que Deus já tinha pedido, o filho de Abraão, Isaque, que era o filho da promessa, e a palavra diz que Abraão pega a lenha e coloca sobre as costas de Isaque, e o próprio Isaque leva a lenha
que serviria para fazer dele o sacrifício. Aquilo apontava para Jesus, porque Jesus carregou a cruz. Da mesma forma que Isaac carregou a lenha onde ele seria queimado. Nós sabemos que Deus jamais pediu o sacrifício de homem, de humanos, mas aquele era somente um teste para Abraão. Quando chegou lá, a palavra diz que Deus proveu um sacrifício. Deus proveu um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaac. Mas o Isaac, naquele contexto, ele simbolizava Jesus. Porque da mesma forma que Jesus carregou a cruz, carregou o madeiro, Isaac fez a mesma coisa. Foi Isaac que carregou o madeiro até o Moriá. Eu não sei se você sabe o lugar exatamente onde Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaac, o Monte Moriá, foi também o exato lugar onde Jesus foi crucificado. Esse monte é aquele monte que está de frente ao Monte das Oliveiras, né, que onde tem hoje uma mesquita islâmica. Esse monte é chamado de Monte Moriá. Jesus ele foi crucificado no Gólgota, que faz parte do Monte Moriá. Então você começa a ver esse processo da redenção, de Deus trazer o homem de volta através de alguns acontecimentos da Bíblia. Quando nós olhamos, por exemplo, para o tabernáculo ele aponta para Cristo. Lá no tabernáculo, o tabernáculo era uma barraca, menor do que esse lugar que nós estamos aqui, era bem pequeno. Mas ele tinha, as pessoas entravam no tabernáculo, ele era cercado por muros de cortinas. E quando você entrava no tabernáculo, no átrio ali, tinha o altar de sacrifício que aponta para a cruz de Cristo. Logo depois a bacia de bronze. Essa bacia de bronze, ela era usada pelos sacerdotes e sumos sacerdotes, porque eles precisavam se lavar para entrar então no santo lugar. E lá dentro do tabernáculo, no santo lugar, do lado esquerdo tinha o candelabro, que simboliza o Espírito Santo que hoje está em nós. Aquele lugar era um lugar escuro, mas o candelabro estava sempre iluminando aquele lugar. Da mesma forma que o Espírito Santo está dentro de você. Ele é a sua luz. O mundo não tem a luz do Espírito Santo, mas nós temos. Do lado direito ficava a mesa dos pães da proposição. Logo à frente ficava o altar de incenso. E entre o altar de incenso e a arca da aliança, que ficava lá no Santo dos Santos, que era um outro compartimento do tabernáculo, tinha uma cortina. E aquela cortina, ela tinha 4 cores. Ela era feita de linho puro, branco. Então ela tinha um linho. Lá em Êxodo capítulo 26, no versículo 1, você pode ler isso depois. Ela tinha 4 cores. Ela tinha o branco, ela tinha o azul, ela tinha o púrpura e ela tinha o carmesim. O branco, ele simboliza a santidade, a pureza de Jesus. Tudo aponta para Cristo do Antigo Testamento. O branco aponta para a pureza de Jesus. O azul aponta para o poder celestial de Jesus, porque o azul fala do céu. Ele era celeste, mas ele se tornou humano também para nos salvar. O púrpura fala do rei. Jesus era rei, porque os reis eles usavam um manto de púrpura. E o carmesim fala do sangue de Jesus. Lá na frente, eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas aquela cortina que ficava separando, que era o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, tinha essas 4 cores. Era um linho retorcido e tinha essas 4 cores que apontavam para Cristo. Tudo isso apontava para a nossa redenção. A palavra diz que o véu ele foi rasgado de alto a baixo, no dia em que Jesus morreu na cruz. Então, quando a gente olha lá para o Éden, havia um ambiente feito por Deus, programado por Deus, estabelecido por Deus, para que o homem não pecasse. Ele estava suprido em todas as coisas lá no Éden. Mas infelizmente nós sabemos que o homem pecou. E a parte do texto aqui que eu li é a parte que vem depois do pecado, quando a terra é amaldiçoada, quando Deus amaldiçoa a terra, amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a terra, fala que a terra ia produzir espinhos, amaldiçoa também o trabalho do homem, não o trabalho em si, porque o homem já trabalhava antes da queda, mas a forma como o homem ia obter o seu sustento. A palavra diz que ele ia obter o seu sustento com muito suor, com muita dor, com muito estresse, e isso era a consequência
do pecado do homem, que a gente vê que acontece até nos dias de hoje. Nós vemos hoje muitas pessoas com muitos problemas, né? Problemas de estresse, problema de depressão, problema de síndrome do pânico, problemas de ataque de ansiedade. Tudo isso tem a ver com a maldição que veio sobre a terra quando o homem caiu. Então o ambiente do Éden era um ambiente propício para que o homem não caísse. Mas 4.000 anos depois de Deus liberar aquela profecia lá no jardim do Éden, do versículo 15, que fala que Jesus ia pisar na cabeça da serpente, a promessa se concretiza. Mas tudo começa quando Jesus, na noite em que ele foi traído, ele sai de Jerusalém, atravessa o Vale do Cedron e vai para o Getsêmani. Ele vai para o Monte das Oliveiras e ali ele vai para o Getsêmani. Agora, o que significa Getsêmani? Getsêmani significa lagar de óleo. Era um lugar onde tinha muitas prensas de óleo. E ali eles, naquele lugar no Monte das Oliveiras, porque o Getsêmani fica no Monte das Oliveiras, eles tinham muitas prensas de óleo ali. O azeite ele era usado para muitas coisas naquela época e era o tipo de energia que eles tinham, que era utilizado. Então tinha muito valor. E Jesus vai então para o Getsêmani. Mas por que o Getsêmani? Porque o Getsêmani, ele foi a resposta de Deus em relação a tudo que tinha acontecido no Éden. Nós precisamos entender o Getsêmani para entender também o que Jesus fez por nós. O que foi realmente que aconteceu. Porque às vezes nós temos uma ideia muito superficial do que realmente Jesus fez por nós. Mas essa manhã eu quero mostrar para você que o que Jesus fez por nós foi algo muito, muito mais profundo do que talvez você tenha conhecimento. O Getsêmani, ele foi a resposta de Deus ao Éden, a queda do homem, porque no Getsêmani começa então o processo de redenção e de resgate da humanidade. Quem pode dizer amém? Posso ouvir um amém aqui? Os irmãos estão comigo? Você vê que o Éden era um ambiente de muita paz, de muita alegria, de muita santidade. Já o Getsêmani era o lugar da pressão, porque era ali que as azeitonas eram prensadas. Mas no Getsêmani, Jesus então começa o seu plano completo da redenção. E quando nós entendemos que Jesus ele foi levado na cruz, não foi simplesmente uma morte física. Nós precisamos entender que não foi, quando Jesus ele foi para a cruz, tem muitas outras coisas também por trás disso. Que a gente vê Jesus na cruz, levando as nossas enfermidades, mas é mais do que isso. Nós precisamos olhar para a cruz também de um ponto de vista um pouco diferente. Porque não foi só uma morte física, ela também foi uma morte psicológica e foi uma morte moral. A moral de Jesus, ela foi muito atacada. E eu vou mostrar para você. E a parte psicológica também. E quando você vê Jesus no Getsêmani, Mateus capítulo 26, abra lá Mateus 26, versículo 36. Aqui diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aqui você vê que começa o processo da redenção. Mas imagina você, quando Jesus sai do céu, ele já sai determinado a morrer. Porque a morte de Jesus, como eu disse semana passada, não foi um acidente. Mas a Bíblia diz aqui que lá no Getsêmani, no lugar onde tinha a prensa de óleo, veio uma pressão sobre Jesus. E o texto aqui está dizendo que ele começou a entristecer-se. Essa palavra entristecer-se é a palavra lupel, que é causar aflição, magoar, afligir. Perceba que a alma de Jesus, ela estava sendo prensada. Ela estava sendo atacada. Os irmãos estão entendendo?
Ela estava sendo profundamente atacada lá no Getsêmani. Profundamente atacada ali. Pressionada, aflição. A outra palavra é angustiar-se, que é a palavra ademoneu, que significa estar ansioso, em grande angústia, deprimido. E a outra palavra é profundamente triste, que é a palavra perilupos, que é estar excessivamente penoso, dominado com pesar, a ponto da tristeza causar a própria morte. Eu sei que hoje nós temos, essa geração, uma geração que tem muitos problemas psicológicos. Mas eu quero dizer algo para você, Jesus passou por isso já. Quando nós olhamos para a Bíblia, meu irmão, nós vemos aqui Jesus passando por uma síndrome chamada, hoje conhecida como síndrome do pânico. Talvez você pense assim, Jesus não passou por isso. Ele passou. Os 3 evangelistas, quando falam do texto lá do Getsêmani, cada um relata um tipo de reação de Jesus diferente. Um fala que Jesus caiu de joelhos para orar. O outro fala que Jesus caiu com o rosto em terra. E o outro fala que Jesus simplesmente caiu. Porque quando você tem uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, você perde as suas forças. O medo invade você. E isso aconteceu com Jesus. Porque teve que ter a morte psicológica. Teve que ter esse ataque. Porque Jesus levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. E talvez na sua cabeça você pense, não, Jesus levou a gripe, Jesus levou as bactérias, Jesus levou o câncer, Jesus levou isso aqui. Não, Jesus levou as doenças psicossomáticas também, porque ele foi agredido ali. A palavra diz que ele estava entristecido, a ponto de querer morrer. Essa palavra angustiar-se é uma palavra que ela tem uma conotação de profunda ansiedade, de um ataque terrível na alma. Um ataque muito forte na alma. E talvez você tenha uma ideia do Jesus herói, e é. Mas talvez você pense, não, ele era Deus, e era. Mas nós precisamos entender que ele deixou a sua glória. Ele deixou os seus atributos de Deus. Não é que ele deixou de ser Deus, mas ele veio como homem. Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas esse atributo ele deixou no céu. O atributo da onipresença, o atributo da onisciência, de ter o conhecimento de todas as coisas. Mas Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando, sabia. Mas por causa do dom que ele tinha, ele operava nos dons. Assim como eu e você também podemos operar. Porque ele disse que nós faríamos obras como a que ele fez e outras maiores. Pelo dom e pela fé nós podemos fazer isso, amém? E muitos talvez pensam, não, mas Jesus era Deus, ele não passou por isso, ele não teve. Ele teve. Ele teve. É o que está descrito aqui. Olha agora Lucas, capítulo 22, versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. E então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais incessantemente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tal foi o pavor que veio sobre Jesus, o ataque de pânico tão grande, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. É a primeira vez que o sangue de Jesus cai sobre a terra. Esse fato, suar gotas de sangue, pode acontecer com qualquer ser humano. O nome disso é hematidrose. É uma reação de alguém que está com muito medo, um medo tão extremo, que ele começa a suar gotas de sangue. Não aconteceu só com Jesus. Pode acontecer com outras pessoas também. Já aconteceram com outras pessoas também. O que mostra que Jesus passou por um ataque de pânico ali. Tal foi o pavor.
E talvez você pense, pastor, mas esse pavor foi porque ele levaria o nosso pecado na cruz? Por isso também. Mas a morte de cruz, ela era muito violenta. Muito violenta. Muito dolorosa para a carne dele. Porque ele tinha uma carne. E eu te digo, uma carne que sentia dor, assim como a minha e a sua. Abra lá em Filipenses capítulo 2. Deixa eu ler para você Filipenses capítulo 2. Vamos ler do versículo 5 até o 9. Olha o que diz aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está mostrando que ele se esvaziou de ser Deus, dos seus atributos de Deus. Ele se esvaziou de todos os atributos de Deus. Ele não deixou de ser Deus, só pelo fato de não ser mais onipresente, onisciente e onipotente. Mas ele se esvaziou disso, porque Jesus, ele venceu o diabo como um homem. O diabo derrotou o primeiro Adão lá no Éden. E Jesus vem como homem e derrota o diabo no Getsêmani. Talvez na prensa de óleo, no lugar que ele foi mais pressionado. No lugar onde a alma dele foi mais pressionada. Então não foi só a morte da carne de Jesus. O psicológico dele foi muito atacado ali também. Como nos nossos dias, muitos são atacados com síndromes do pânico, muitos são atacados com outras síndromes, com depressão, com ataque de ansiedade. Mas por que Jesus passou por esse momento de pavor? Exatamente para que você não passe por isso. Porque ele levou todas as nossas enfermidades. E quando fala que Jesus levou as nossas enfermidades, isso inclui problemas psicológicos que têm atacado tantas pessoas hoje. Jesus, ele venceu o pânico, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu as enfermidades. E foi por isso que lá no Getsêmani, a alma dele foi tão pressionada. Por que as pessoas elas têm problema? Por causa de pressão, problemas psicológicos. Às vezes é porque ela está num alto nível de estresse. Problemas, pressões. Vem sobre ela, ela tem que dar resposta. E de repente aquela pessoa, ela começa a ter problema na sua alma. Algum tipo de problema, causado pelo estresse, causado pelas pressões. E ali Jesus estava sendo pressionado. Muita pressão em cima dele. Agora, o que fazer? O que fazer quando nós temos um ataque de ansiedade? O que fazer quando nós temos um ataque de pânico? Mateus, volta lá para Mateus 26. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Qualquer um de nós está sujeito a esse tipo de ataque, ou de ansiedade, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, depressão. Mas a primeira coisa a se fazer, meu irmão, diante disso, é orar. E eu te falo isso porque recentemente eu tive um ataque de ansiedade. E quando eu tive um ataque de ansiedade, eu não sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo. Pastor, por que você teve esse ataque? Realmente eu não sei te falar por quê. Eu não sou uma pessoa ansiosa e nem estou debaixo de um estresse grande. Mas aconteceu. Alguma coisa tem aqui dentro que precisa sair. Alguma base de sustentação nisso. Mas foi tão engraçado, foi tão espiritual, que eu estava numa fila, esperando para ser atendido num atendimento de oftalmo. De repente veio um ataque na minha mente. Você vai passar mal. Irmãos, não foi 3 segundos que eu comecei a passar mal. Eu achei que era algum problema de coração. Falei, meu Deus, será que eu estou tendo um ataque aqui de coração? E aí eu fui lá, fiz o primeiro exame ali, fui até apoiando, eu falei, eu estou passando mal, não estou bem. E eu fiquei pálido.
Fiquei pálido ali e eu não sabia, eu já tinha tido um problema em dezembro na academia, era algo talvez até um pouco parecido. Eu achei que podia ser glicemia, chupei uma balinha, não resolveu, continuei ali por mais ou menos, talvez uns 40 minutos, uma hora, ainda um pouco fraco, uma fraqueza, um estômago muito ruim, talvez você já teve isso. E depois, por que eu acho que foi um ataque de ansiedade? Porque primeiro veio na minha mente, eu estava normal. Foi um ataque que veio na minha mente primeiro. Depois eu tive o sintoma. Eu aceitei o ataque na mente. Os irmãos estão entendendo? Mas graças a Deus por Jesus. E eu vim orar. E quando eu vim orar, Deus me deu essa palavra. Deus me lembrou do Getsemane. E eu falei, gente, e que veio no meu espírito Jesus teve um ataque de pânico. Na hora que eu estava orando aqui, eu falei, será que isso é coisa da minha mente? E eu corri aqui, eu estava orando aqui, intercedendo, eu corri para o gabinete aqui, e abri o texto e fui ler o texto. Falei, vou prestar atenção nesse texto. Quando eu li o texto, que eu cliquei em cima da palavra angustiar-se, é a mesma palavra para uma forte ansiedade, um forte ataque de ansiedade. Falei, olha, Jesus passou por isso. Para que eu não tenha que passar por isso mais. Então a primeira coisa a se fazer, meu irmão, é orar. E desde então, eu confesso para os irmãos, tem sido uma batalha para mim. Porque vira e mexe. O diabo quer trazer ansiedade para mim. Para uma pessoa que nunca foi ansiosa. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa, nunca na minha vida. Nada. Pastor, você está com alguma pressão, algum problema financeiro, alguma coisa? Também não estou. Não estou. É um ataque maligno. E às vezes não veio mais nenhum ataque daquele jeito, como foi nesse dia, mas às vezes eu me pego ansioso, uma certa ansiedade, um pouco angustiado. Irmãos, todas as vezes que isso acontece, eu vou orar. É como tirar com a mão. Eu começo a orar, mas em nível de guerra espiritual. Não é uma oraçãozinha qualquer não, é guerra. Porque aqui foi guerra. Jesus não estava fazendo uma oraçãozinha qualquer não, era guerra. A palavra diz que ele caiu de rosto em terra. Foi intercessão. Então o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, orar. Verso 37, olha aí. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Segunda coisa a se fazer num momento como esse. Você precisa ter o apoio de pessoas. Você precisa estar perto de pessoas. Você precisa buscar suporte em pessoas. Você não vai vencer sozinho. Eu já contei isso para os meus líderes aqui, pedi para que eles orassem por mim, porque eu estava tendo esse tipo de ataque. Na verdade, o ataque foi acontecer uma vez só. Desse jeito. Mas o diabo, ele viu que deu certo uma vez, ele vai continuar tentando. Mas nós precisamos resistir. Que é o que eu tenho feito. Pastor, tem sido frequente? Angústia, às vezes eu passo o dia sem sentir nada, mas tem um dia que vem. Por que eu estou angustiado? Não tem motivo de estar angustiado. Por que eu estou assim? Acontece. Mas aqui a palavra diz, versículo 37, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Você precisa ter pessoas que estão te dando suporte em oração. Pessoas que estão com você. Pessoas com quem você vai poder abrir o coração. Amém? Os irmãos vão orar por mim? O pastor também pode passar por situações como essa. Terceira coisa, olha o versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A terceira coisa é compartilhar nossos sentimentos, compartilhar o que nós estamos passando. Jesus avisou para eles, olha, a minha alma está profundamente triste. Fica aqui, fica comigo aqui. Você não pode esconder essa situação, você tem que falar. Agora, vamos continuar, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como
tu queres. Agora preste atenção no versículo 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entristeçais, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus falou isso? Primeiro, para nos estimular a orar. Ele falou o seguinte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne pode ser atacada por uma crise de ansiedade, por uma depressão, por uma crise do pânico. Mas o espírito está pronto. Fica aqui, vigia comigo. Então, o quarto ponto aqui é vigiar. Mas por que, pastor, vigiar? Por que eu tenho que vigiar? Você acha que Jesus não foi tentado a se retirar do plano da redenção? Porque a pressão ali é para que ele não fosse para a cruz. Tudo que estava acontecendo ali é para que ele recuasse no propósito de Deus para ele de salvar a humanidade. E quando vem situações como essa, é para você recuar também, para você duvidar, para você falar: não, Deus não está comigo, Deus não é comigo. Porque a crise de ansiedade que eu tive é muito ruim, é uma sensação péssima, sensação muito ruim. E era isso que o diabo queria que Jesus fizesse, que ele recuasse do plano de redenção que ele tinha para a humanidade. Quantos aqui estão me entendendo? Agora, quando as nossas emoções, elas estão sob ataque, nós precisamos continuar orando. Porque aqui fala que Jesus orou 3 vezes, que ele repetiu a mesma oração 3 vezes. O que você tem que fazer? Você vai orar, você vai interceder, você vai entrar em guerras espirituais. Ninguém nesse mundo está isento de nada. Por isso nós temos que orar. Irmãos, olha, sinceramente, eu já passei por muitas coisas na minha vida. E eu nunca, assim, situações difíceis. E eu nunca tive nada parecido com uma crise de ansiedade antes. Por que isso veio agora? Não faço nenhuma ideia. Mas uma coisa eu sei, foi um ataque do diabo. Eu não estou isento de ataque do diabo, assim como você também não está. Mas tem uma coisa, nós precisamos nos posicionar. Deus me deu uma palavra. Ele me deu uma palavra, está aqui. Orando aqui, ele falou comigo: Jesus passou por isso. Se tem alguém aqui nessa condição, eu quero te dizer, Jesus passou por isso. A alma de Jesus foi profundamente atacada. O psique, o psicológico. Mas não foi só isso. Mateus capítulo 27. Pula lá para o capítulo 27. Jesus, então, ele é capturado lá no Getsêmani. Os soldados judeus vão ali, pegam ele e levam ele para a casa de um homem. E nesse processo, acontece o que está escrito aqui. Depois ele é levado para o lugar onde ficavam os soldados romanos. Olha aqui o capítulo 27, verso 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Eles tiraram a veste de Jesus e colocaram um manto escarlate nele. Deixa eu continuar lendo. Versículo 29. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida o levaram para ser crucificado. Não existe nada mais imoral do que ficar nu. Talvez você só vê Jesus na cruz levando ali as nossas enfermidades. Mas a moral de Jesus foi extremamente atacada aqui. Imagina você, Jesus estava lá diante dos soldados, ele foi atacado na sua moral.
Quando é que nós somos violentados na nossa moral? É quando os nossos costumes são violentados. É quando a nossa fé é violentada, é colocada em xeque. Sabe quando você vê uma cena no carnaval de pessoas escarnecendo de Jesus? A nossa moral está sendo atacada ali. Está sendo violentada. De pessoas zombando de Jesus ali. Quando pessoas zombam da nossa fé, elas estão violentando a nossa moral. Tudo isso aconteceu com Jesus no processo de ir para a cruz. Como é que você acha que ele se sentiu sendo questionado, a fé questionada? Ele sendo questionado como filho de Deus, como rei, as pessoas cuspindo nele. Como é que você acha que ele se sentiu sendo abandonado pelos seus próprios discípulos? O abandono é um tipo de assassinato moral. Mas nada é pior do que você se expor. Nada é pior do que você expor a sua nudez. Porque Jesus, ele carregou a cruz, mas depois na cruz, ele ficou nu. Ele ficou com todas as suas vergonhas expostas. Olha, irmãos, quando a gente tem sonho que está nu em algum lugar, você já teve esse tipo de sonho? É atormentador, não é? Quando a gente sonha que está nu, você fala, meu Deus, eu preciso vestir uma roupa, eu preciso fazer. É atormentador você sonhar com isso. Agora você imagina passar por isso. O nível de ataque que Jesus sofreu. Ele foi atacado no seu psique, na sua alma, mas ele foi atacado também na sua moral. Todas as suas vergonhas estavam expostas na cruz. Jesus, ele foi completamente desmoralizado, porque aquele tipo de morte era um tipo de morte que servia para desmoralizar o culpado. Eles eram expostos justamente para que outros não fizessem a mesma coisa que aquele criminoso fez. Porque Jesus foi tratado como um criminoso. E foi exposto moralmente, ficando nu. Ele foi acusado de ser um mentiroso, um falso profeta. Zombaram dele, escarneceram dele. Ele foi abandonado e rejeitado. Talvez você passou por isso também. Talvez você passou por um abandono, porque ninguém está livre disso. Talvez você passou por escárnios, né? Sempre quando a gente nasce de novo, quando a gente se converte, levantam pessoas da nossa própria família contra nós. Começam a nos rotular, a nos chamar de fanático, que você vai agora dar dinheiro para o pastor. Tudo isso é um ataque à nossa moral. Sim ou não, irmãos? Somos atacados, às vezes nem isso, talvez é lá no seu trabalho. Você é chamado de crentinho, santão, essas coisas. Pessoas tentando desmoralizar você. Porque quando a pessoa ela consegue desmoralizar a outra pessoa cai em descrédito. E foi isso que tentaram fazer com Jesus em todo o tempo. Fazê-lo cair em descrédito. Mas veja bem, não houve reação da parte de Jesus. Em nenhum momento. Ele precisou se defender daquilo que ele era. Porque ele conhecia sua própria identidade. Quando você sabe que é filho, acabou. Pessoas vão tentar desmoralizar você, mas você sabe quem você é. Sou filho. As pessoas vão falar coisas de você, mas você vai saber, eu sou filho. Diga, eu sou filho. Talvez alguém vai dizer para você, como disseram para Jesus, herege, mentiroso. Você vai dizer o quê? Eu sou filho. Diga, eu sou filho. Então, o ataque à moral, a tortura moral, é um sofrimento intenso que pode ser causado por algum tipo de acusação, de uma agressão, especialmente aos nossos valores. E isso acontece muito nos dias de hoje. Nós vivemos dias de pessoas loucas terem uma voz na internet. E eles falam mal da nossa fé, eles falam mal do nosso Jesus. Mas nos últimos dias a Bíblia diz que seria assim mesmo. Eles atacam a nossa autoridade, a nossa integridade, a nossa honestidade, mas tudo isso também foi feito com Jesus. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca.
não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens, escondendo o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha o ataque contra Jesus moral aqui contra ele. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Posso ouvir um amém? Amém. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele não se defendeu. Às vezes o melhor a se fazer, quando a nossa moral é atacada, é escalar. E deixar que as pessoas falem. Mas nunca duvide da sua identidade de filho de Deus. Esse texto ele fala do ataque moral que Jesus sofreu, da rejeição, todas essas coisas que ele passou. Até hoje Jesus é rejeitado pelos seus. Quem são os seus? Os judeus, porque ele era judeu. Mas ele é rejeitado lá. Apenas um pequeno percentual de pessoas, de judeus, creem em Jesus como Messias. E todos eles reconhecem que Isaías 53 é um texto messiânico. Todos os judeus reconhecem isso. Só que Isaías 53 não é lido. Nós temos uma falsa ideia, porque isso foi falado muitas vezes, que se um judeu conversar conosco a respeito do Antigo Testamento, ele vai nos dar uma aula de Antigo Testamento. Eu te digo que é o contrário. Qualquer um aqui dá aula para o judeu de Antigo Testamento. Qualquer um aqui. E eu sei porque eu estou assistindo documentários, depoimentos de judeus que se converteram. Esse texto aqui, ele está no Antigo Testamento. E ele está falando do Messias. E os judeus sabem que esse texto está falando do Messias. Mas os rabinos, os mestres, eles não ensinam esse texto. Eles ignoram esse texto. Esse texto que está lá na Bíblia deles é completamente ignorado por eles. Sabe por quê? Porque para eles o Messias não pode vir de uma família humilde. E nem pode ser um sofredor. Mas ele foi. E por causa das nossas transgressões. Então lá em Israel não se fala desse texto aqui. Eles nem sabem que esse texto está na Bíblia, muitos judeus. Por quê? Porque os rabinos não ensinam. Proíbem de ler, porque eles não leem o Antigo Testamento. Eles leem a interpretação que os rabinos dão para o Antigo Testamento. E eles manipulam, os rabinos manipulam o Antigo Testamento. Mas quando você vem para esse texto, você vê que o Messias seria alguém sofredor. Está aqui, um texto do Antigo Testamento. Por que eles não aceitaram Jesus? O judeu falou para nós. Olha, Jesus não é o Messias porque ele é de origem humilde. Isso ele estava falando porque ele apontou para a porta, uma porta que está lá em Israel hoje fechada, dos muros. E ele falou, olha, Jesus entrou naquela porta, ele passou no jumentinho por aquela porta. Mas o Messias vai passar por lá. Ele era o nosso guia. O Messias vai passar por lá. Eu falei, então, Jesus era o Messias. Ele falou, não, Jesus não era o Messias. Porque o Messias não pode ser de origem humilde. Essa é a visão que eles têm do Messias. Porque eles acham que o Messias vai ser um político poderoso e rico, que vai autorizar a reconstrução do templo. Por isso eles vão confundir o anticristo com o Messias. Mas aqui está o relato no Antigo Testamento de quem seria o Messias. Um homem sofredor, que foi atacado na sua moral, que foi abandonado no caminho para a cruz. Assim como a queda, ela começou lá no Éden.
processo de redenção começou no Getsêmani. Lá no Éden, Adão escondeu de Deus. No Getsêmani, Jesus se apresentou a Deus. Lá no Éden, Adão fugiu da vontade de Deus. Mas no Getsêmani, Jesus entrou dentro do propósito de Deus. Lá no Éden, a maldição é que a terra produziria espinhos. No Getsêmani, logo depois do Getsêmani, Jesus recebe uma coroa de espinhos e leva essa maldição. No Getsêmani, a maldição é que o homem comeria do suor do seu rosto. No Éden, a maldição é que o homem comeria do suor do seu rosto. No Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue para mostrar que a graça e o favor de Deus está à nossa disposição. Não precisa ser com dor mais. Jesus já levou isso. O nosso trabalho é um trabalho na graça de Deus. O nosso trabalho hoje é um trabalho debaixo do favor de Deus. Lá no Éden, Adão estava nu e teve que se vestir. Mas no Getsêmani, Jesus estava vestido, mas teve que ficar nu. Tudo isso para nos salvar. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso é pouco? Salmos 22, e eu vou terminar essa parte com esse texto. Esse salmo, depois você pode estudar melhor na sua casa, é um salmo de Davi, mas ele é um salmo messiânico. Quando eu digo salmo messiânico, é um salmo que aponta para o sofrimento do Messias. Salmos 22, versículo 6, deixa eu abrir aqui. Quem achou, diga achei. Vamos ler até o versículo 19. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. É uma expressão muito forte. Olha o verso 7. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam seus lábios e maneiam a cabeça. Isso aqui foi lá na cruz. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Se você é o Messias, salva-te a ti mesmo. Foi isso que disseram para Jesus? Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Jesus não aceitou tomar a bebida, porque lá na cruz, a pessoa que estava na cruz, para aliviar um pouco a dor da pessoa que estava na cruz, porque a morte era muito violenta, né? A pessoa, ela pressionava o diafragma por causa do peso dela, ela começava a ficar sem respiração, ela tinha que tentar se sustentar com os braços ali, mas acabava perdendo as forças. E como a pessoa já tinha sido chicoteada, já tinha sido açoitada, que foi o caso de Jesus, eu não sei se todos eram açoitados, mas no caso de Jesus ele foi. Eles foram dar uma bebida de vinagre com fel para ele, porque era um tipo de substância que tirava a dor. Ela era um tipo de anestésico, mas a palavra diz que ele rejeitou beber, porque ele queria sofrer aquela dor. Ele tinha que sofrer aquela dor ali. E aqui fala que a língua dele colou na boca. Verso 16. Cães me cercam,
Uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Até aqui. Esse texto aqui é um texto messiânico que está falando de Jesus lá na cruz, o que aconteceu com ele lá. Aqui no versículo 6, diz assim, vocês se lembram? Que eu comecei falando lá atrás do plano da redenção e falei do tabernáculo das 4 cores. Branco, azul, púrpura e carmesim, escarlate. Escarlate é a cor do sangue que foi derramado por nós, para levar os nossos pecados, amém? Quando você clica no original da palavra, nesse versículo 6 aqui, no original da palavra verme, eu quero ler o que está escrito aqui para você. Essa palavra no original é a palavra tolá. E eu vou ler a definição para você aqui. Verme, tecido escarlate, carmesim, a fêmea Coccus ilicis, que é um tipo de um inseto, ok? A tinta feita do corpo seco da fêmea da lagarta Coccus ilicis, larva, lagarta. Quando a fêmea da lagarta escarlate estava pronta para desovar, ela prendia o seu corpo no tronco de uma árvore, fixando de maneira tão firme e permanente para jamais sair. Os ovos depositados por baixo do seu corpo eram desta forma protegidos, até que as larvas fossem chocadas e fossem capazes de assumir o seu próprio ciclo vital. Quando a mãe morria, o fluido carmesim manchava seu corpo e a madeira em volta. Dos corpos mortos dessas lagartas escarlates fêmeas eram extraídas as tintas comerciais da antiguidade da cor escarlate. Isso aqui é uma ilustração do que aconteceu na cruz. Você vê que Davi, tendo uma visão do futuro, ele se compara a um verme. Mas não é no sentido de verme como nós conhecemos, mas é exatamente daquele inseto que ele se fixava na madeira quando ele tinha que dar à luz, e ele se fixava de tal forma que ele não podia ser arrancado de lá. E quando ele dava à luz, ele morria, e soltava um fluido vermelho. Daquele fluido vermelho, eles extraíam a tinta para fazer a cor escarlate. E a Bíblia fala que uma das cores do véu que foi rasgado, do véu que separava o santo do santíssimo lugar, era o escarlate, era o vermelho. Nada na Bíblia está aqui por acaso. Tudo tem uma conexão. Tudo na Bíblia tem uma conexão. Pastor, por que você trouxe essa palavra? Para mostrar para você que a obra redentora de Jesus na cruz, ela foi tão violenta, mas tudo isso para nos dar hoje salvação e cura. Hoje você pode ser salvo pelo poder desse sangue. Você pode ser curado. Eu falei hoje de uma morte psicológica, de uma morte moral. Isaías 53 está falando de uma morte física. Porque Ele morreu para nos dar vida. E nos dá vida em abundância. Eu sei que talvez você ficou preocupado com o que eu contei para você aqui da minha vida. Meu irmão, eu estou orando e eu estou em Deus. Eu já venci essa batalha. E não importa qual seja a sua situação, se você tem alguma situação parecida comigo, ou uma enfermidade qualquer, uma outra situação em outra área, você já venceu também. Porque Jesus, Ele já passou pela morte psicológica, Ele passou pela morte moral, e Ele passou pela morte física também.